Em cima da hora. Compromisso com a notícia do dia a dia da nossa região. É o desafio agora, no Em Cima da Hora. Prestação de serviço pela cidadania e destaques do melhor que acontece em nossas cidades. Em Cima da Hora. Apresentação: Heraldo Santos, com Sidney Costa e Milton Gonçalves. Bom dia, ouvintes, bom dia, internautas, bom dia a você que nos vê e ouve aqui pela Rádio da Vila. Começando agora mais um Em Cima da Hora e vamos juntos até 9 horas em ponto, com muita informação, opinião, comentários, sempre com conteúdo para você continuar sendo um ouvinte mais bem informado aqui de toda a região da Baixada Santista. Sidney Costa, hoje, quinta-feira, dia 18, quinta-feira santa, quinta-feira da paixão, como se falava antigamente, né? Quinta-feira da paixão. Desceu também. Na outonal. Junto com essa memória de reflexão. Fase. A Páscoa é um emblema da libertação. Até a experiência dos judeus, sabe que é uma cultura judaico-cristã, até a experiência dos judeus com a saída do Egito, aí eles passaram a comemorar a Páscoa. Você nascia escravo, morria escravo. Quem trouxe uma cultura de liberdade para o mundo, é a grande contribuição, inclusive, do judeu, é essa, de não se aceitar escravo, lutaram até se libertar. Tem lá uma coisa mística de um cajado na mão de um homem que virou profeta, o Moisés, e as pragas vieram e tudo mais. Independente disso, a praga maior que tem, maior que as 10 do Egito, é a escravidão. E os judeus nos ensinaram isso. Agora, essa reflexão sobre a Páscoa não retira o pesar de hoje. Sim, hoje é um dia de luto, hoje, principalmente no mundo político, né? Morreu o ex-deputado Gastone Rigg, aos 83 anos. Eu fui grave com relação a isso, quando você me mandou a mensagem, eu impactei, e eu fui grave com relação a isso. Eu disse que além de a gente ter perdido ele, a gente perde uma parte importante da história, porque a cidade parece que não tem mais compromisso com gente. O compromisso da cidade de Santos é com fotos antigas, um memorial lá de história das ruas, mas com gente a gente perdeu. E com ele morre uma parte importante, inclusive da gente achar que morar em Santos era digno e bom, porque havia a possibilidade de uma carreira e o direito e a briga por uma justiça e pela dignidade e pela liberdade de expressão, que ele também foi um ícone, estava garantido aqui nessa cidade. Era um berço dessas coisas, essa cidade. E hoje a gente não tem muita certeza disso. Bom, advogado, formou-se pela antiga Sociedade de São Leopoldo, hoje é a Unisantos, né? Formou-se pela Casa Amarela. É deputado federal, atuou também como advogado de presos políticos e foi autor, né, do projeto de lei para a devolução da autonomia política de Santos. Quando foi restabelecida, na verdade, se candidatou novamente, foi deputado federal novamente, né, e atuou também no ramo da comunicação. Olha, Geraldo, né, depois que você com a TV Mar. Olha, uma enxurrada de gente que conviveu com o Gastone. Nosso Tupi, por exemplo, trabalhou com o Gastone mais de 5 anos e ele falou, olha, o meu maior aprendizado com o Tupi dizendo, o meu maior aprendizado com o Gastone é a sabedoria que ele tinha. Ele tinha inteligência para a defesa de si e da sua família e tinha sabedoria. Quem lhe chegava próximo também era abençoado. Ficou essa marca na história de 5 anos que o Tupi trabalhou com ele. Você sabe, o Gastão tinha uma casa lá no condomínio Santa Terezinha. E o Tupi é o arquiteto que era responsável por ver rupturas e todo o perigo que é ter essas edificações em encostas. E eles trabalharam junto lá por 5 anos. Também o Filete veio com a informação que eu não tinha, você até disse, olha, vai ser um velório para a família. Mas o Filete veio que é um pedido dele. Ele falou que não gostaria de velório público, queria ficar reservado com sua família no momento final da sua reflexão de vida. E aí mostra o que era o Gastone, né? De um estivador do cais a um grande líder político e na advocacia e no direito, e na hora de se despedir, ele não quer que ninguém pense nisso como que fosse uma estratégia. Ele quer que se pense, o que ele fez foi um dever. Bom, o Gastone foi o único deputado que se absteve da votação do impeachment do Collor. Isso em 1992. Foi o único que se afastou da... Não, na votação se absteve.
Eu, nessa época, eu trabalhava no jornal A Tribuna e eu entrevistei. Né? E ele disse que fez aquilo por quê? Porque ele era o relator e, como advogado, a denúncia era vaga, não tinha sustentação nenhuma e ele não podia trair os pressupostos da sua formação de advogado. Mais de 20 anos depois, eu participando de um programa Enfoque com o colega Chico La Scala, lá na TV Santa Cecília TV, eu voltei a perguntar novamente para o Gastone se ele faria de novo. Ele falou, faria novamente. Faria novamente. Porque o direito não muda. O direito não muda. A peça que eu recebi era vaga, completamente vaga, não tinha sustentação jurídica nenhuma, então eu não podia votar aquilo. Pois é, a minha lembrança com ele, já que você mencionou a sua em particular, foi que a primeira vez que eu fui convidado para uma escala de uma TV regional, lá o painel, eu inaugurei sentando na bancada, justamente com ele, que era um símbolo do mestrado, da justiça e da dignidade na cidade. Eu não consegui falar. Se você ver a foto que eu vou no Facebook, eu estou olhando para o chão atônito, porque eu sou muito intenso e estar com a representação que o Gastone trazia consigo, logo na minha primeira vez que vou num programa de TV, abalou, professor, abalou. É a marca que eu tenho dele, e ele me abençoou, viu? Ele me abençoou. Um homem humilde, viu? A morte do Gastone deixa mais pobre realmente a política de Santos, que já não está nessas coisas, né? E a comunicação, né, Heraldo? Ele deu um impulso na comunicação. Mas ele vai ser lembrado sempre como político. Sim. Comunicação foi... E como advogado do Raul Soares, o que ele soltou de gente daquele navio, aquele navio que foi prisão aí, que ninguém quer nunca contar essa história direito. É verdade. Enfim. Bom, mas nós temos hoje dois professores aqui como convidados, o professor Aristides e o professor Wellington. Bom dia, professor Aristides. Bom dia, Heraldo. Bom dia, Sidney. Bom dia, professor Wellington. Fico feliz com sua presença ilustre, né, nesse dia marcado por esse evento triste, né? A gente é realmente uma referência aí, uma pessoa coerente, firme, né? E convicta dos seus ideais. Então, seja muito bem-vindo. Eu que agradeço. Bom dia, Heraldo. Bom dia, Sidney. Bom dia, Aristides. É um prazer estar aqui com vocês, para poder aí, no caso, fazer parte, né, desse momento ilustre. Apesar de um momento triste, né, mas um momento que marca. Acho que quando marca já é um momento importante para nossas vidas, né, algo que marque, né. Então, assim, por mais que seja algo ruim, porém é algo que vai, com certeza, marcar nossas vidas para sempre. E a quarta-feira foi trágica também para o ex-vereador lá de São Vicente, é isso, Sidney? Diogo Batista, né? Batista, sobrinho do Luciano Batista, vereador por 2 legislaturas, morreu num acidente de moto lá em São Vicente, na Avenida Prefeito José Monteiro, né? Ele trafegava ali pelaquela via e foi um carro, né, que fez a conversão, o colheu de frente lá, uma situação muito trágica, na verdade, que ele morreu no próprio local. Né? Pois é, Heraldo, quando morre uma pessoa que a gente tem um reconhecimento público, que a gente tem um olhar sobre a carreira dele, sobre os interesses que ele tem pela cidade e tudo mais, que a gente lembra que as estatísticas são funestas de acidente de trânsito, inclusive na nossa região. Durante essa semana mesmo, a gente foi desviado ali do Canal 3 de um ciclista que foi atropelado. Uma senhora. Uma senhora. E a gente começa a notar que as estatísticas são muito graves quando alcançam uma pessoa que a gente, de alguma maneira, tinha um carinho, tinha um trabalho lá para São Vicente que precisa de força de liderança, a cidade que mais precisa de força de liderança para melhorar, e perdemos um jovem senhor, que tinha projetos. Estava com 41 anos, foi vereador por 2 legislaturas. Em 2008 foi eleito pelo PP, com 3.499 votos. Bem votado, hein? Bem votado. E em 2014, já pelo PTB, recebeu 2.223 votos. Né? Em 2016, tentou a reeleição novamente, e apesar de bem votado, o partido, né, o PTB também, não conseguiu os votos necessários para recondução do Diogo Batista lá, que é sobrinho do Luciano Batista, né, que influenciado pelo tio, que acabou enveredando pela política. O maior sucesso, porque o tio vem perdendo votos, ele vinha ganhando. Mas o tio foi também... O tio foi por 3 vezes vereador, foi presidente da Câmara, foi deputado estadual. Também, ainda é uma liderança. Está bastante renovado e botou
dessa engenharia da plástica de hoje em dia, você nem reconhece mais, parece um menino. Não, mas você gosta dessas coisas, né, Sidney? Eu sei lá, o ser humano tem que combater, Não, né? por que A imagem de velhice, né? Você também reagiu aí, não vou nem falar onde Eu não você fiz, mexeu. eu não fiz botox coisa nenhuma, para Não, com mas isso. no estômago fez. Que é isso? Botox no estômago? Você tá louco? Mas a circunstância que chama a atenção é que a gente pegou como um método. Você entendeu, aspas em tudo. O seu cabelo tá muito preto, viu? Eu venho fazendo também. Tá. Se tu soubesse aonde mais eu tô colocando coisas energéticas. Mas a gente para deixar esse cenário um pouco mais leve, a gente não pode levar com tanta carga. A gente tem assumido aqui algumas moções. A primeira é sobre esse jornalismo irresponsável que surge nos dias de hoje. Nós vamos levar à frente e me chamou a atenção também a gente levar à frente os acidentes de trânsito, principalmente fatais na região, que não se explica. Não temos vias de trânsito rápido para levar isso. Muito bem. Professor Aristides, o Jornal Tribuna de hoje traz que o Museu Pelé pode ter outra gestão. É o Santos Futebol Clube que fez uma proposta aí para uma gestão conjunta. A área de turismo, hospitalidade, né? O Museu Pelé está lá capengando, a edificação apresenta uma série de problemas. Ele, segundo várias críticas, está muito mal localizado. Enfim, pode ter um impulso aí essa gestão dúplice aí, prefeitura, o Santos Futebol Clube, que tem a ver com futebol mais próximo, né? E tem essa nação toda aí de adeptos do futebol que gostam do Santos, gostam do Pelé, gostam, né, da atividade esportiva. Sim, eu espero sinceramente que o museu passe a ter uma gestão profissional, passe a ter uma gestão de pessoas do mercado e não necessariamente como a gente tem hoje, né, de servidores que não estão preparados num certo sentido para tocar um equipamento que pode ter a exponência aí internacional, né, e como a gente imagina que deva ser. Então eu espero que, francamente, que se for o Santos, né, que tenha transparência na gestão também, que é algo importante, né, a gente brinca que a matemática, né, será que os números não são positivos para o museu? A gente já discutiu isso aqui. Localização também estacionamento, ônibus, então assim, é complexo ali todo o acesso, né, todo o entorno ali ainda é um problema. É que assim, não é que seja ruim a localização, é que é um local que está abandonado. Sim, Se tiver, o local até que é bom, que é o centro histórico, o centro velho da cidade. Agora, se falou muito, né, reagrupamento, né, para dar vida àquele local, e isso foi sendo abandonado ao longo dos anos. Exato. Então, hoje, se aventurar naquela região lá é complicadíssimo. Falta vida, né? Às vezes você vai lá num sábado à tarde, um domingo à tarde. Eu tenho por hábito, sou torcedor do Santos, né? Então, claro que a gente acaba tendo uma ligação diferente, mas procuro levar as pessoas que eu recebo no Museu Pelé. Agora, falta vida, né? Falta música ali na rua, falta uma apresentação, sobretudo nos finais de semana. Então, pode estar tudo muito bonito e tal, mas colocaram a partida, né? Um ponto de partida do bonde ali para frente da estação do Valongo e tal. Foi. Então, assim, tem essas iniciativas, mas falta vida. A gente tem a feirinha de artesanato ali, muito fraco. Então, infelizmente, faltam cores mesmo, falta vida. Para mim, a definição é essa. Eu espero que isso dê uma sobrevida aí pro museu, né? Professor Wellington, também pensa da mesma forma? Sim. Eu acredito até que, no caso, até como docente, né? Eu acho que essa participação da vida enquanto a escola, acho que o ensino técnico, acho que seriam muito importantes para dar essa vida. Acho que quanto mais você propaga a possibilidade de parceria, né? Acho que você tem essa realidade como verdade. Acho que isso se torna viés de solução, né? A gente não pode deixar do jeito que está, com certeza, né? Se houve essa mudança, eu acredito que seja essa mudança por causa dessa situação que atualmente está e que possivelmente mude, né? E, de certa forma, essa relação, no caso a empresa que o Santos, né, vem a concorrer pela mudança,
ele concorra pelo lado positivo, pensando na parceria, pensando no viés da mudança da questão da vida. Porque assim, não adianta nada a gente achar que vai mudar somente por ter mudado a escolha de quem vai gerir, sem que essa pessoa, sem que quem está gerindo, né, consiga visualizar o que é importante para aquele lugar, o que é importante para a mudança daquele lugar, né? Ontem eu estava até falando com os alunos, o problema da relação entre o objetivo de importância e o objetivo de circunstancialidade. A gente às vezes está muito atrelado à questão da circunstancialidade e as circunstâncias que nos levam aos nossos objetivos circunstanciais e os objetivos de importância. O que é importante para o Museu Pelé atualmente, né? O que é importante para aquela localidade? O que é importante para a hospitalidade naquela localidade, né? Então acho que é o que fica, né? O museu era gerido pela AMA, né, que era uma OCIP, abriu o bico, como se diz na gíria, e a prefeitura chegou a apresentar uma empresa chamada Mundo Desportivo, que cuida do museu em Buenos Aires, se eu não me engano, e que faria ali um projeto para dar uma situação melhor para o Museu Pelé. Mas a situação também não avançou, né? E essa questão do Santos também vem desde 2015. 2015 já houve também, na época do Modesto Roma como presidente, o amigo do Sidney Costa. E essas negociações também não avançaram. Quem sabe agora, pode ser que... Agora, o que se fala também, professor Aristide, você que conhece, o acervo poderia ser também ampliado um pouquinho, né? Porque diz que tem muita foto, parece mais uma iconografia lá. Isso, né? Não, é verdade. Quer dizer, elementos mesmo, sei lá, talvez uniforme, chuteira, a bola do milésimo gol. A bola do milésimo gol tá lá? Eu acredito que sim. Se eu não tô enganado, tá sim. Pois é. Não, então, o que eu acredito tem que haver mais parceria com mais clubes, né? Também, trazer, né? Renovar o acervo, fazer eventos aí com acervo de outros clubes, de outras agremiações, não só aqui da região, mas do país, até do mundo, né? Um aspecto que eu acho bem importante é que não tente inventar a roda, né? Não vou dizer que é simples, né? E não vou dizer que eu faria um super trabalho à frente do museu, não é isso, não falo com essa arrogância. Agora, não precisa inventar a roda, né? Trazer empresa de não sei da onde, parceria com não sei quem, sabe? Acho que é algo que é possível a gente fazer com cabeças daqui da região, que muitas vezes não recebem o valor, né, que deveria. Assim. A própria concepção de museu, ela tem que ser modificada, né? Porque se você fala em museu, parece uma coisa morta. Mas, na verdade, ali tem tudo para ser uma coisa dinâmica, né? Na verdade, você fazer cursos ali, sei lá, levar a estudantada, enfim, grupos mesmo de turistas, essa coisa toda. Quer dizer, tem que ser um local vivo, não um local morto. Sim, como tem essa concepção, né? Uma coisa velha lá, põe um vidro na frente e pronto. E as pessoas passam e ficam só olhando. Não é isso. O Museu Pelé, Sidney Costa, que foi inaugurado pelo vice-presidente à época, Michel Temer. Pois é, era a Dilma não veio, foi o Michel Temer. Olha onde tu vai caminhar. Você sempre não foi? Soltando os... Não. Vem um pouco antecedente. Vem um pouco antecedente a isso. Brasileiro não tem afinidade nenhuma com o museu. É triste, isso é uma questão cultural. Você, olha, ainda põe lá no Valongo, ainda não põe segurança nenhuma. Ainda, o que poderia ser atraente ficou disperso, ficou abandonado. A única coisa que pode levar alguém ao Museu Pelé é ter essa vida que reclamou o professor Aristides. Exatamente. Inclusive saindo para além das fotos. Eu acho que o Pelé mantém... Você sabe, todos sabemos disso. Inclusive quando ele tinha a casa aqui em Santos, era um andar só de mimos, de láureas que o Pelé que recebeu na particularidade da carreira dele. Ele não deu quase nada para esse Museu Pelé, observando que não ia ser estratégico fazer isso. Ele mantém muita coisa com ele ainda. Então precisava uma seriedade no tratamento
do destino do Museu Pelé, que vai atrair mais pessoas para visitar se colocar componentes da história do Pelé, verdadeiramente, do que só foto e deixar ali no valongo ao abandono. Sem essa luz, sem essa iluminação, sem essa criatividade, sem cor, sem esse ajuste de parcerias, levando outras. Um aluno sai de uma aula técnica, como falou o Wellington, bem lembrado, já entra ali no museu, dá uma volta, toma um lanche, né, e relembra essa parte que o Pelé ainda é um ícone, né? Sim. Tudo que acontece com ele ainda tem importância, estamos acompanhando a saúde dele até com uma certa forma de cuidado. Então, quer dizer, essa cultura também do brasileiro não ter afinidade com a proposta de museus, museu é algo bem distante da cultura brasileira, ainda vem marcada aí por esses erros da administração do Museu Pelé. Pois não, pode falar. Na questão do preço do ingresso, né? Então, enquanto a AMA administrava, custava, se não me engano, R$18. Porque R$18 não dá para pagar. Realmente, não é tão barato quanto o aquário, por exemplo. Tal. Mas assim, vai baixar o preço e aí vai ficar bom, aí vai resolver. Não é isso, não é. Parece que diminuiu até a arrecadação, inclusive. Então, não é só um fator que leva a esse cenário que a gente tem hoje. Né? Muito bem, ex-presidente do Peru comete suicídio antes de ser preso. Alexandra Fiora tem essas informações. O ex-presidente peruano Alan Garcia morreu em um hospital de Lima após tentar suicídio com um tiro na manhã desta quarta-feira. Garcia tentou suicídio após a chegada de policiais à casa dele na capital peruana. Ele seria preso por um caso de corrupção ligado à empreiteira brasileira Odebrecht. A Justiça do Peru havia determinado a prisão de 10 dias do ex-presidente pela acusação de receber dinheiro ilegal da empreiteira em uma campanha eleitoral de 2006. Os agentes chegaram à casa de Garcia com um mandado de busca e apreensão por volta das 6h30 da manhã. Pouco depois, uma equipe de escolta pediu ao ex-presidente que descesse porque havia um pedido de detenção. Eles relataram que Garcia se comunicou com os advogados e então ouviu-se um disparo. Ele chegou a ser levado ao hospital e submetido à cirurgia, mas acabou morrendo. A Odebrecht é investigada no Peru por ter pago propina para ganhar contratos de obras de infraestrutura. Os casos de suborno da Odebrecht já levaram à prisão o ex-presidente Pedro Pablo Kuczynski e a líder da oposição, Keiko Fujimori. Os ex-presidentes Ollanta Humala e Alejandro Toledo também tiveram a imagem abalada por envolvimento com irregularidades relacionadas à empreiteira. Agência Rádio Web com informações do Peru, Alexandra Fiore. Sidney Costa, a família de Alan Garcia rejeita funeral com honras militares. Bom, se a moda pegasse no Brasil, a gente ia ter bastante funeral, hein? Olha, Heraldo, o trágico disso tem um pano de fundo, a gente não pode ser responsável, a gente vem levando com seriedade a questão de informar. Nós temos um oráculo que ajuda muito nisso, ele aperta e eu fiquei mais responsável na pesquisa e tudo mais. O pano de fundo é o exagero dessas prisões preventivas. E a outra questão cultural, você vê como o ex-presidente recebeu a notícia de uma prisão preventiva, que no máximo ficaria 10 dias, a gente tem visto como funciona, mas ele sentiu a morte ao ter que ir algemado e preso pela Polícia Federal. Então é uma diferença cultural, mas que também está tendo a leviandade com esse instituto da prisão preventiva. Muito bem. E os senadores querem impeachment de Toffoli e Moraes. Alexandre de Moraes, senador Alessandro Vieira, do Cidadania do Sergipe, está colhendo assinaturas para protocolar na próxima semana um pedido de impeachment do presidente supremo Dias Toffoli e do ministro Alexandre de Moraes. Ele argumenta que os magistrados abusaram do poder ao instaurarem o inquérito e executarem medidas judiciais sem a participação do Ministério Público. Dentre os senadores que já assinaram estão Lazier Martins, do PSD do Rio Grande do Sul, Jorge Cajuru, do PSB de Goiás, Marcos Duval, do PPS do Espírito Santo, Luiz Carlos Heinzen, progressista Rio Grande do Sul, Marcos Duval, PPS Espírito Santo, Fabiano Contarato, Rede Espírito Santo e Capitão Stevenson, do Podemos do Acre. Bom, não resta a menor dúvida que o Alexandre de Moraes praticou censura contra a revista Cruzoé e o site O Antagonista, né, além de outras medidas como a ordem de busca e apreensão contra aqueles que são críticos do Supremo Tribunal Federal, e dentre eles um general da reserva, Exato. o general Chagas, né, que falou o seguinte:
Se o Toffoli está fazendo isso, certamente é porque tem alguma irregularidade praticada por ele e outros ministros. Sim. Bom, não vai terminar bem essa história, viu? Não vai terminar bem, e eu acho que a resistência vem desses setores. O Clube Militar fez um editorial. Isso é que me deixou pasmo. Incrível isso. O Clube Militar, nunca imaginei. o Brasil que viveu, né, os transtornos da ditadura do período militar. Sim. Né? E agora o Clube Militar, que é o porta-voz dos militares, que não faz um editorial dizendo que o Supremo Tribunal Federal comete a censura. Exagerou. Né? E nesse sentido, somado também o fato que há uma resistência notória do Ministério Público Federal com relação a isso, inclusive da carteira dos procuradores gerais da República, que é o top da carreira, o parquê. É o parquê que manda no pró-societá, o regime pró-societá. É outro regime de poder, pela lei, mas é. Enfim, eu só creio nessas duas existências. Não creio no Senado e não creio que venha lá da Casa de Leis qualquer resistência mais pontual a isso. Eu creio que a força sairá desses exemplos que já apareceram. Acho que nessa história toda tem que resgatar aquele discurso bombástico do Mário Covas, quando deputado federal, que se colocou lá contra, né, a licença para que os militares processassem o outro deputado que criticou as Forças Armadas. Pois é, e já mencionando nominalmente o Luiz Gabriel, assim fica apresentado para a mesa, viu, o Luiz Gabriel é entendido de TI e é o filho do dono da emissora. Olha a responsabilidade. E eu colocava até um desafio, está na hora do editorial, eu ainda tenho aquela trilha que você falava o editorial com ela por baixo, eu tenho isso, posso ceder eu guardei todas essas coisas. Está na hora do nosso programa fazer um editorial, tá grave. Ah, você quer um editorial? Tá, seu, daquele tipo de 3 minutos que você fazia no tempo do Em Cima da Hora. Ah, você quer com um aquela editorial? trilha de fundo, quero, por favor. Porque esse último ataque à Constituição foi sem precedente. Nem no tempo da ditadura chegou a esse jarez de comportamento. É verdade. Então você quer o editorial, né? Abrindo aqui. Mas com aquele fundo. Não tem fundo hoje. Hoje não tem fundo. Puxa vida. Era eletrizante. Ele tem um editorial chamado Ópera Bufa. Sim. Se ele repetir, está acontecendo tudo agora. Sim. Não, vou fazer o editorial, depois a gente fica só com o turismo lá. É preciso abrir a caixa preta do judiciário, já dizia o ex-senador Antônio Carlos Magalhães. Não é? Jamais poderia imaginar que no Brasil, durante anos castigado pela ditadura militar, a entidade porta-voz dos militares, o Clube Militar, tenha saído em defesa da liberdade de imprensa e da livre manifestação do pensamento, salvaguardas constitucionais que acabam de ser conspurcadas por um dos integrantes do Supremo Tribunal Federal, que tem a sagrada missão de ser o guardião da Carta Republicana. Nesses sombrios dias, o mundo jurídico brasileiro foi abalado com a penada do ministro Alexandre de Moraes, do STF, que mandou calar a revista Cruzoé e o site O Antagonista, por terem publicado a reportagem O Amigo do Meu Pai. A matéria faz referência ao presidente do STF, ministro Dias Toffoli, ao tempo em que era advogado-geral da União, nomeado pelo então presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Toffoli assessorou o Partido dos Trabalhadores, o PT, e também atuou no gabinete da Casa Civil, chefiado à época por José Dirceu, condenado assim como Lula, porém gozando de liberdade. Depois Lula nomeou Toffoli ministro do STF. Pois bem, a matéria se reporta à delação de Marcelo Odebrecht, que faz referência a Toffoli tratado como um amigo do meu pai. Vale dizer, o amigo é Lula e o amigo do amigo, Toffoli. A reportagem teve por base o inquérito da Operação Lava Jato, mas Toffoli ficou descontente e acionou seu par no STF, Moraes, a quem já tinha incumbido de abrir procedimento para apurar ataques ao Supremo. Ou seja, outra derrapada dos jovens ministros, que se arvoraram em poder absoluto, determinando a instauração do procedimento, a investigação e o julgamento. Tudo a cargo do STF, como se o nosso sistema jurídico permitisse. Não satisfeito apenas com a abertura do procedimento, Moraes impôs verdadeira censura à revista Cruzoé e o site O Antagonista, determinando a retirada das publicações do mundo virtual, sob pena de multa diária de 120 mil. A medida jamais ousada desde a redemocratização do país, principalmente após a promulgação da Constituição de 88, provocou reações contrárias até mesmo de outros ministros do STF, como Marco Aurélio.
e até mesmo do clube militar. Para entornar ainda mais o caldo, a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, determinou o arquivamento do inquérito, por não atender os requisitos da legislação, apontando que em situações como esta, o titular da ação é o Ministério Público. Mas a determinação de Raquel foi solenemente ignorada por Toffoli e Moraes. O primeiro ainda estendeu por mais 90 dias o prazo para o prosseguimento do inquérito. Em meio aos atropelos, houve ainda operações de busca e apreensão em domicílios de investigados. Entre eles, o general da reserva Paulo Chagas, acusado de criticar ministros do STF. Após a operação, Chagas disse que a medida remete à possibilidade de Toffoli e outros ministros terem cometido irregularidades. Por fim, há que considerar ainda que as atitudes de Toffoli e Moraes abrem flancos, né, para a instalação da CPI da Lava Toga, lá no Senado Federal. O pedido já foi arquivado pelo presidente da casa lá, o Davi Alcolumbre. Mas ele já disse que pode remeter a matéria lá para o plenário se definir. Há de fato uma blindagem do STF, né? Há uma blindagem. Essa reflexão lá. Desde quando? Desde ontem? Desde ontem. Não, desde a censura. Há uma blindagem do STF no Senado. Situação que certamente não perduraria se estivesse vivo e com mandato na casa o senador Antônio Carlos Magalhães, que, a par de todas as críticas contra si, sempre demonstrou voz corajosa a bradar: é preciso abrir a caixa do judiciário. Ele falava sempre isso. Sempre falou. Aliás, era o único isolado que falava isso. Pois é, nós não temos mais caixa preta. Nós não temos mais um Antônio Carlos Magalhães, um Gaston Henrique, que acaba de falecer. E, infelizmente, está na mão desses jovens ministros aí que acham que podem tudo. Alexandre de Moraes e o Dias Toffoli, que é o Longamanos do PT, que sempre foi. Obrigado pela sua reflexão oportuna, e a gente reedita aqui um momento muito forte do projeto de jornalismo nosso, que é esse do editorial, e por favor repita, e se puder fazer alguma solenidade. Assim, hoje o que impacta é áudio com trilha e tudo mais. Se puder organizar um editorial nesses momentos mais críticos, como você fez agora, está guardado aí na manga do colete, como que diz. O colete tem manga? Não. Está guardado aí. Colete não tem manga, isso é outra coisa. Estava guardado aí. Manga do colete. E é bem oportuna essa reflexão. Manga do paletó, né? Não é manga do colete. Tanto é bem oportuna essa reflexão que eu peço, por favor, que você me encaminhe, que vai lá para o nosso blog. Nós temos lá uma janela do Em Cima da Hora, no Advogado Adverte, e vai lá para o nosso blog. Tá, eu vou chamar mais uma matéria aqui, depois a gente passa só para o turismo. Lei Federal altera a idade para menores viajarem. Tá tudo no contexto. A nova Lei Federal número 13.812 de março de 2019 institui a Política Nacional de Busca de Pessoas Desaparecidas e cria o Cadastro Nacional de Pessoas Desaparecidas. A nova lei também alterou o artigo 83 da Lei número 8.069 de 1990, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Ela trata de autorização de viagem para menores sem a companhia dos pais. Agora, nenhuma criança ou adolescente menor de 16 anos poderá viajar desacompanhado dos pais ou dos responsáveis sem autorização judicial. Tá aí, professor Aristides. Essa alteração na lei tem esse aspecto aí da segurança mesmo, né? Sem dúvida. A gente tem uma preocupação tanto nas viagens quanto nas hospedagens, né? Também, né? Então a gente olha com atenção esse assunto. É importante para o turismo, né, para a hospitalidade como um todo. Agora, eu não sei, francamente, quais serão as implicações para o cidadão que às vezes precisa que o filho viaje desacompanhado. Mas aí pode ter autorização. Eu não sei se vai ter alguma mudança prática no dia a dia. Antigamente, né? Quando não tinha o ECA ainda, eu tinha a carteirinha do juizado de menores que eu podia ir para São Paulo. Sim. A partir dos... E funcionava essas coisas. Você podia comprar o seu bilhete lá na rodoviária. Sim. E embarcar. Postava a carteirinha, pronto. Não precisava estar acompanhado por uma pessoa maior de idade. Eu não sei qual vai ser a implicação prática, mas vejo com bons olhos esse cuidado aí, nessa preocupação do Legislativo. E as novidades que traz aí para essa área do turismo e hospitalidade, professor? Na sua cátedra.
pré-sexta chegando no feriado, Feriadão, né? E aí conversei com o Dr. Sidney sobre aí. alguns números do turismo aí, né, da movimentação aqui no estado. O senhor tem eles em mãos aí, doutor? Tenho. Remanesce na pauta esse impacto que se transformou a ideia de um observatório regional sobre turismo. Remanesce. E nesse sentido a gente tem que aproveitar esse momento. É o último dia útil, vai um feriado até segunda, e novos visitantes e os patrimônios turísticos nossos bastante duvidosos, a começar da mobilidade. E é nesse sentido que nós vamos fixar. Vieram os números e no único jornal que faz esse trabalho, né, que é o Diário do Litoral. E eu queria colocar a sua prova. Está sendo previsto 263 mil pessoas usando o sistema para travessias, sendo que lá do Guarujá... 266 veículos, né? Usuários do sistema de travessia, aqui é o número para a travessia, sendo que desses 263 mil, 133 vão ficar... São veículos, né? Depois veículos, 40.095 bicicletas. Isso. E, e 90 mil pedestres que vão começar pelo Guarujá. Sim. O litoral norte é apreciado para quem vem aqui para a Baixada, e é justamente onde está o maior problema, que é essa travessia da Dersa. O senhor tem números do que vai melhorar? Se vai ser mais uma Páscoa com muito tempo aguardando para atravessar? Como é que está a sua visão dessa polêmica da demora da travessia aí entre Santos e o litoral norte? Possivelmente a gente vai ter outro episódio aí, outro capítulo de muito problema na travessia, né? Ainda mais a ponta da praia agora com interrupções, ali o trânsito já está esquisito, né? E eu acho que a gente vai ter para a semana que vem uma boa pauta em cima disso aí, de demoras, né? Tanto para ir para o Guarujá quanto para retornar. Então eu acredito que, né, assim como a Ilha Bela, né? A gente está todo feriado, todo final de semana aí, e a previsão é de sol, então o movimento possivelmente vai ser bem grande, né? A demanda aí pelas praias. É um ano de poucos feriados também, então acredito que a demanda vai ser aquecida por isso também, né? Sua visão, professor Wellington? Essa problemática, né, da ponta da praia, né? Acho que é problemática, né? Até que se resolva isso, né, a gente ainda tem ela como verdade, né? Então, até esses dias eu estava passando por lá, fui para o Guarujá e fiquei por volta de 1h10 na fila da balsa, e aquilo dali é uma coisa assim, né, que é meio até complicado, né, porque você nunca sabe, né. Surpresa. Você tá ali, você tá preocupado com a questão a observação sobre a questão de segurança também, né. Então, assim, a gente sabe que, como até o professor Aristides comentou, né, são poucos feriados, então a galera vai tentar aproveitar. Esse é bem menos, né? E nessa questão de aproveitar, né, infelizmente, a gente vai ter aí um pequeno problema, que é a questão de reclamações, né? Então você não vai conseguir curtir o seu feriado com aquela felicidade plena, né, que curtiria se a balsa estivesse operando da melhor forma possível, né? Sim. Acho que ainda na sua melhor operação ela não conseguiria ainda atender a realidade de fazer com que o turista conseguisse se sentir satisfeito. Acho que é bem complicado, é um fator complicador, né? E aí os números apontam aqui, né, que nem foi comentado, 133 mil veículos, né? Então imagina só o número de pessoas que vem. Se cada veículo tiver com 4 pessoas pelo menos, né? A gente tem aí um enfoque de aproximadamente 500 mil de pessoas, né? E quais destinos no Brasil vão receber esse fluxo, né? Então a gente tem uma demanda muito expressiva no nosso, não só na Baixada, mas no litoral paulista como um todo, né? E é o que eu costumo falar. Pré-condição para o turismo, o que é? É ter turista. Você pode ter o monumento, pode ter a infraestrutura e tarará, mas se não tiver visitante... Um dado interessante que eu até... olha só que engraçado, eu fui comprar pão ontem e o dono da padaria falou assim, ficou sabendo? 93% dos hotéis de São Vicente já estão com pré-ocupação já.
já estão Sim, fechados, reservas, tá? com reservas. Então, olha só que legal, né? A questão a gente saber que no caso tem aí poucos feriados no ano também força o turista Conceito, se programar, né? A querer, né, aproveitar da melhor forma possível, né? Essa Semana Santa, né? Sim. Legal. O que mais, doutor? Diga, Felipe. Então, aí entra uma lembrança. O Wellington levantou aí uma ideia. O Daniel Maravilha falava isso, né? Toda a problemática tem uma solucionática. Aparece aqui na matéria, olha, que vão aumentar os profissionais envolvidos na manutenção das balsas, da travessia, toda a preocupação lá para o lado do Guarujá mesmo. E inclusive investimento de 10 milhões para novos motores e tudo mais. E uma lei que surgiu essa semana, nós temos como notícia aqui, que o SUMA vai fazer uma fiscalização para ninguém ficar mais de 20 minutos. Olha, a exigência de ficar 20 minutos. E parece com multas altíssimas. E aí, todo esse cenário, motores novos, 10 milhões, plantão de 652 profissionais. E aí, professor, é matemática? Não sei quem que vai fiscalizar isso aí, como é que vai se dar essa... Vai pegar ticketzinho no final da fila? Pois mas essa questão dos 20 minutos, numa situação como essa de feriadão, ela não se aplica. A lei já exclui. Até porque, é lógico. Mas esse negócio dos motores já estão falando há mais de um ano. Né? Sim. Que na verdade teria que estar operando ali pelo menos 7, 8 balsas, 7, 8 embarcações. Mas eles colocam no máximo 3, 4. E aí dá esse problema mesmo, de 1h30, às vezes até 2 horas de fila. É um gargalo, né? Aqui, não só aqui em Santos, Guarujá, mas Ilhabela, né? É lamentável, né? Que a gente tem cidades tão próximas, né? A travessia aqui dura aí 3 minutos, 5 minutos. E esse staff de plantão, diz que vão manter um plantão batalhão de 652 profissionais que vão fazer manutenção, inclusive altas horas da noite, para quando chegar a hora do rush, como falou o Heraldo, a coisa está enorme. E aí, sim. Isso tudo vai acontecer? Como é que o senhor vê esse cenário? Não sei, sinceramente. Será que estão esperando para... É matéria para a próxima semana. Vamos ver, vamos observar. Mas parece que estão querendo privatizar aí o sistema, né? Não sei, sinceramente estou em dúvida. Tá bom, olha, e agora eu vou chamar sua autoridade. O senhor tem manifestado aqui essa autoridade sobre usar a internet como um veículo de informação precisa. Colocaram aqui um site www.dersa.sp.gov.br/travessias. Diz que tu vai encontrar tudo lá. O senhor já teve acesso a esse site? Não, eles têm também uma conta no Twitter, tem um 0800 e ainda é um aplicativo. E aí, funciona? A gente tem alguns relatos, né, como usuário também, lógico, de que o tempo de espera relatado, né, apontado por esses meios, né, tanto o aplicativo quanto o portal, não são muito exatos, não. Né? Agora, fica essa crítica aí também. Um curso no observatório, professor? Vamos lá, vamos montar essa agenda aí. Então. Mas assim, existir esses canais é algo importante. Agora, eu particularmente muitas vezes não sinto firmeza nos tempos, né, de espera apontados ali. Posso pedir para o senhor encaixar o Wellington aí no seu projeto? A gente quer entender como ele vem colaborando, assim como a gente entendeu a participação do Christian da última vez. O Christian, inclusive, cada vez mais reforça como ele colabora com o projeto de interesse na região. Eu quero que o senhor faça essa apresentação mais formal. Não, lógico, o professor Wellington é amigo, parceiro e sobretudo, por nos dar espaço para levar o projeto de tanto a agenda propositiva, o seminário de hospitalidade e mais recentemente o Observatório do Turismo, né? Então, nas suas aulas, né, nos locais onde ele trabalha, ele sempre abre esse espaço. Então, é parceiro, né, é cúmplice nessa militância, né? E ele pode falar melhor sobre a atuação dele sobretudo hoje em dia na ETEC, Aristóteles Ferreira. Fica à vontade. Sim. Não somente na ETEC Aristóteles Ferreira, mas também no caso na questão sul da Baixada Santista, como a ETEC Adolfo Berezin em Mongaguá, né, para o curso de turismo receptivo em Mongaguá, e aqui na ETEC Aristóteles Ferreira para agenciamento de viagens e eventos, né. A preocupação que se tem enquanto evolução
do turismo na região, ela não é de hoje, né? Sim. Essa militância, né? Essa nossa militância, ela tem já um certo tempo já. E acho que com a agenda propositiva, né, isso se tornou algo que o agravante, né, de se preocupar com a hospitalidade da região, acho que foi algo muito importante para a região, né? Eu digo até na questão que estou lecionando desde 2013, essa nossa preocupação enquanto observar o turismo como realidade para a região, que as cidades sejam realmente cidades turísticas, né? É algo muito importante. A gente olha aí, por exemplo, alguns contours que não funcionam da melhor forma possível, né? E nós somos militantes que estamos à disposição para sempre buscar aí fazer com que isso funcione, né? Eu acho que é muito importante isso. Eu digo até na questão das ETECs, né? As ETECs se preocupam muito com essa questão de desenvolvimento, fazer com que o aluno ele consiga fazer parte disso na relação prática. Porque a gente observa, por exemplo, questões como quantos hotéis nós temos em Santos atualmente, né? A hospedagem vem crescendo e muito, né? Quantas agências de viagem nós temos em Santos? E não só em Santos, né? Agora a gente vê aí quantos veículos vêm aí para serem atendidos pela DERS, né? Guarujá, a região como um todo, ela tem uma crescente muito grande. A gente fala até na questão de Praia Grande, no qual eu sou munícipe, né? Praia Grande aí no ano passado teve aí aproximadamente 1.800.000 pessoas visitando a cidade. Na virada do ano ali. E esse ano já fomos para um dado de 2.600.000. Sim. A gente tem um número aí em torno de 300.000 pessoas entrando todos os finais de semana, passando ali para Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém, Peruíbe, né? Então muita gente, né? Um fluxo muito intenso, sim, que muitas vezes não é nem percebido como turismo, sim, propriamente. Sim. Né? Então, assim, e outra questão ainda aqui relacionada, a quantidade de residências secundárias, né? De apartamentos para locação, um mercado muito próspero, né? Que vem sofrendo também aí tentativa de regulamentação, né? Alguns destinos já em vistas de até proibir, né? No certo sentido, a esse mercado, né? Esse comércio aí. Sim, eu tenho uma cadeira, no caso, faço parte do Contour de Praia Grande, e até um tempo atrás eu estava fazendo até essa indicação sobre a possibilidade de parceria com o Airbnb. Sim. Né? Que é uma plataforma que vem para auxiliar esse processo, né, de hospedagem, né? E eu até comentei isso num evento em Mongaguá, no qual o professor Chico, a gente até discursou sobre essa questão da importância, por exemplo, para Mongaguá, que não tem leitos, né? Mongaguá não tem hotéis, sim, como Santos tem, né? Sim. E o Airbnb para Mongaguá seria uma super solução, né? Porque temos muitas casas de segunda moradia, né? E Praia Grande também. Então, assim, de Praia Grande a Peruíbe, você tem eu acho que você não tem o número de hotéis que tem Santos sozinha. Sem dúvida. Né? Professor Aristides, olha, desde segunda-feira as autorizações para a entrada de veículos de fretamento em Bertioga serão emitidas somente para empresas e entidades cadastradas no trade turístico da cidade. O cadastramento deve ser feito online por meio de formulários eletrônicos. O objetivo, iniciado no segundo semestre do ano passado, é criar um banco de dados informatizados que possibilitará aprimorar o serviço e desenvolver ações para fomentar o turismo. A iniciativa atende à legislação municipal, que disciplina também a entrada de ônibus e micro-ônibus, segundo a Prefeitura, tornar o atendimento mais rápido e eficiente. Bom, você tem comentado bastante essa questão da vinda desses ônibus, vans, essa coisa toda, porque não é uniforme aqui na Baixada, né? Um cobra uma taxa, outro cobra outra, outro não cobra, enfim, um tem lugar de parar, outro não tem. Quer dizer, a gente precisava, né, atuar nisso aí, ou um organismo que congregasse melhor essa situação, né? Esse diálogo, né? Porque hoje, pela minha experiência, os secretários entendem essa questão como renúncia fiscal,
Então, se eu vou aceitar o ônibus que já pagou em outro município, que é mais barato que o meu, inclusive, eu estou abrindo mão de uma receita. Num certo sentido, é isso mesmo, né? Agora, poderia ter um fundo comum para receber esses recursos, poderia ter um fundo para custear um sistema que fosse informatizado para gerenciar esses veículos, né? Porque esse monitoramento é importante. A gente não pode também abrir mão. Você tem ideia de valores que cobram as prefeituras? Eu tenho eu fiz um balanço já há algum tempo atrás, mas era coisa, acho que você tem essa informação melhor que eu, mas de 300 a 3 mil reais, né? Cada cidade com uma política diferente, com uma exigência diferente. Isso é negativo, né? E sobretudo, inibe que as pessoas, né, os grupos, passeiem de uma viagem de uma cidade para outra. Então, isso é um complicador. Aproveitando, fazer uma divulgação aqui. No dia 5 próximo, vai acontecer uma palestra da professora Lenimar Gonçalves Rios, no auditório da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo de Santos. Isso, no dia 5 de maio, uma sexta-feira, às 10 da manhã, palestra intitulada Turismo de Segunda Residência, Impasses para o Desenvolvimento Urbano Socialmente Inclusive e Ambientalmente Sustentável, caso de Bertioga. Então é o tema da dissertação de mestrado da professora Lenimar, por meio do observatório Observa BS, né? O observatório trata aí também de turismo, né? Mas de mobilidade, de assuntos diversos. É uma equipe muito legal da Unisantos que está à frente desse grupo de pesquisa. Então fica o convite, eu provavelmente estarei lá prestigiando, né? Então essa discussão em alto nível, tratando do turismo de segunda residência, mas claro, desses grupos, né, que demandam a nossa região. Você tem números de cabeça aí? Eu sou péssimo de cabeça. Mas as entradas elas variam, como você comentou, né, de 300 a 3 mil reais. E até um dado interessante, eu estava comentando com um colega que vai participar de mais uma roda de conversa, e ele tem uma agência de viagens, e ele comentou que Ubatuba sobretaxou a entrada na cidade nessa última em 3 mil reais a entrada do ônibus, para conseguir fazer o controle do fluxo, né? Às vezes até essa questão, né, da preocupação de entrada também ela é muito grande sobre a questão do número de pessoas que vai, no caso, né, a nossa preocupação para não volta daquele turismo de massa, né, que vinham com os ônibus e paravam na frente da... o farofeiro, como se chama. Aquela velha condição, né, do turismo de sol e praia que a gente não quer mais aqui, né? Turismo de massa pesada, né? Eu falo até porque assim, a preocupação enquanto eu até falar da questão do subsecretário de turismo de Praia Grande, para ele, no caso, né, a preocupação em si, na verdade, ela não está envolta aos secretários, mas sim a legislação, né, enquanto os presidentes das câmaras de cada cidade, né, para criar uma legislação pertinente de fluxo turístico, né, regional. Acho que seria essa ótica de solução, né? Quando a gente fala de problemática, né, a palavra problemática ela vem como mais uma problemática, né, para ser resolvida, e não é de hoje, né? A União dos Vereadores poderia ter um papel porque importante, um protagonismo nessa discussão. Eu vejo como uma situação que é dos pesos e duas medidas, porque se eu venho para qualquer cidade do litoral no meu carro com 3, 4 pessoas, eu não vou pagar absolutamente nada. Se vem um grupo, chega a cobrar 3 mil, 4 mil reais num ônibus. Quer dizer, então, se eu venho num automóvel particular, eu tenho mais direito do que aquele que vem num ônibus, né, num transporte, vamos dizer assim, mais de massa. Quer dizer, que é preciso disciplinar, criar regras, tudo bem, mas impor só pelo valor, só pelo custo, eu acho que isso não está muito correto, não. E também, assim, a minha grande crítica é que a pessoa que paga essa taxa, a empresa, né, eu digo,
não tem qualquer benefício, não tem retorno algum. Não tem um ponto de parada, não tem um estacionamento. Pois é, às vezes não tem um banheiro, às vezes. Paga isso, o motorista tem que procurar um estacionamento privado, Sim. Né? Ainda gasta-se mais. Quer dizer, inviabiliza até mesmo esse tipo de viagem. Porque, imaginem, se cobra isso, mais o custo operacional do fretamento do ônibus, essa coisa toda. Vai chegar um momento que realmente nós vamos ter. Um dos meus temas de trabalho é a hospitalidade. E o outro lado da moeda é a hostilidade. Isso, na minha visão, né, enquanto teoria, mas é a prática que a gente vive. É um sinal de hostilidade, né? A falta de acolhimento. Né? Mas as tentativas também do governo de dar uma solução para isso não vingaram, né? Você lembra, o professor, aquela região lá do Perequê, que era destinada a isso. Aquilo, eu fui fazer uma matéria lá uma vez, era um negócio, olha, era deprimente. Era um mar de ônibus, era um atrás do outro, assim, que você não conseguia ver o fim, né? Alguns que não poderiam nem estar circulando. Sim. Né? E sem qualquer infraestrutura, sem banheiro para aquela gente toda, quer dizer. E fecharam, né, aquela... Sim. Quando são feitas blitz, né, sobretudo em Santos, que eu acompanho um pouco mais de perto, a blitz com diferentes instituições, né, cada uma cumprindo a sua missão ali institucional e tal. Então, assim, filtra pessoas, filtra veículos, são filtradas empresas que não têm bons serviços, né, ônibus irregulares. Assim, é importante ter esse filtro, mas que essa taxa significa alguma contrapartida também para o turista. Né? Mínimo, né, do atendimento. Mínima, com certeza. Acho até que a questão essa sobretaxa, né, que é feita, né, é uma problemática para o empresário. E a gente tem uma outra contrapartida que é a Roda São Paulo, né? Que até um tempo atrás eu estava comentando com eu esqueci o nome dela, que era... Secretária? Não, era a delegada da GEM. Ah, sim. Meu Deus. Minha amiga, pô. Eu esqueci. Celina Linhares. Celina, isso. Nome complicado, né, de lembrar. Melhor ter esquecido. E aí, no caso, eu estava comentando com ela sobre a questão enquanto empresário, enquanto a gente de viagens, falei para ela sobre a questão do Roda São Paulo, que cobra R$10 e você tem uma sobretaxa de R$300 para repassar isso enquanto montagem de roteiro, né? Sim. Como é que você faz isso para conseguir combater como concorrente do próprio Estado? Então, o Estado cria o Roda São Paulo com um valor mínimo que não tem como você concorrer, né? E isso acaba até impactando para as empresas que, por exemplo, no caso, regem o receptivo, né? Como é que você vai receber? Então, assim, a gente pensa como receber o turista, né? Enquanto concorrência, por exemplo, até a questão do Nordeste. O Nordeste tem uma receptividade muito, muito bem alinhada, né? E a gente não tem isso como verdade. E o Nordeste se vende em milhares de quilômetros e nós temos centenas de quilômetros e não conseguimos nos vender tão bem, né?